Meu nome é Claudinei Freitas e hoje vamos mostrar uma reportagem denúncia madeira ilegal ontem no Fantástico, dia 5/6. Somos totalmente contra a ilegalidade e altamente favorável que o setor seja profissionalizado, porque projeto de manejo florestal com boas práticas mantém a floresta viva, porque é respeitada as portas-semente, a remanescente e a contagem da árvore. Veja que no final da reportagem, tanto o IBAMA como o Estado, o Ministério Público, também aprovam o manejo florestal como uma forma de manter a floresta viva, desde que sejam respeitadas todas as normas técnicas. Se inscreve no canal, dá o seu like e comenta aí o que você acha. Fantástico está de volta com a reportagem especial da semana sobre um esquema para esquentar madeira retirada de terras indígenas. A Sônia Bride conta pra gente aqui. Como é que foi, Sônia? Essa reportagem faz parte de um grande projeto internacional chamado Forbidden Stories, as histórias proibidas, onde vários jornalistas se reúnem para contar as histórias que não foram contadas por um jornalista porque ele foi morto no exercício da profissão. Esse é o projeto Bruno e Dom. E, Sônia, em fevereiro, o Fantástico repercutiu um caso revelado justamente por esse consórcio, que foi uma denúncia sobre um israelense dono de uma fábrica de fake news. E dessa vez a investigação, ela teve vários aspectos dentro da Amazônia. O que nós fizemos, eu e os repórteres James Alberti, Paulo Zero e Júnior Alves, foi seguir a rota da madeira ilegal, desde as toras extraídas dentro de uma área de preservação até o destino final em pelo menos 3 países. Então vamos lá ver a reportagem, gente. Nova Bandeirantes, norte do Mato Grosso. Seis horas por estrada de chão. É um IP, né? Corte, era pra ter cortado. Ou não, mas pelo menos a placa devia estar aí, né? Até uma área de manejo florestal. É onde a exploração de madeira pode ser feita desde que o dono da terra tenha um plano detalhado aprovado pelo órgão ambiental. Garapeira não. Cada árvore tem um número, é a identidade dela. Ué, vamos ver se acha 956 aí. 56 no mapa. Esse número corresponde a uma descrição de espécie, tamanho e localização por GPS. Assim é produzida a madeira certificada e legalizada. Você chegou a ver essa aqui? Nem todas podem ser cortadas. Você está acompanhando a ficha aí, a 1043? Ela é para ser um porta-semente de garapeira. Ela vai garantir as sementes para recompor a floresta. Tem um toco. Só que aqui algumas informações não batem. Tá como... Você sabe que árvore que é essa, ô Cláudio? Número 1020. E tá como Tauari. Outra situação irregular aí, né? Eu não sei o que é ela, mas eu sei. E essa árvore aqui não foi cortada porque está torta. Justamente. Às vezes tem uma árvore oca, uma árvore torta que ele já sabe que não vai ter aproveitamento. Isso gera um crédito a mais, né? Cada árvore na floresta tem um volume de madeira estimado. Esse é o chamado crédito de madeira. Quem tem crédito pode emitir uma guia florestal ou um DOF, o documento de origem florestal, que comprova que essa madeira tem origem legal. De acordo com o inventário dele, essa árvore, o número dela 958, ela está declarada como uma árvore IP de corte, né? Então a gente teria que encontrar o toco dela. Ou a árvore em pé. Ou a árvore em pé. 958. Pra ser o IP, né? Isso. Rapaz, eu não vi nem um toco nem uma árvore. Achou aí? Não? Nada? Não, aqui na redondeza não. Aqui também não. Esse IP é uma árvore imaginária. Tá no papel, mas não na floresta. Mas por que alguém iria declarar uma árvore que nunca esteve aqui? Porque a identidade da árvore que não existe pode ser usada para dar documentos falsos para uma árvore que existe,
mas não poderia ser cortada. A madeira ilegal ela é mais barata, ela não paga impostos, ela não gera empregos formais, né? Ela vem do desmatamento, ela vem de uma exploração ilegal. O Fantástico seguiu 3 cargas de madeira ilegal que usavam créditos fictícios da floresta até o destino final. O primeiro caso começa na rodovia 163, altura de Sorriso, no Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em março do ano passado um caminhão carregado de garapeira e de ipê, a madeira mais cobiçada no comércio exterior. O motorista apresentou uma guia florestal de uma serraria em Nova Monte Verde, também Mato Grosso. A guia não tinha assinatura, o que torna o documento inválido. A investigação mostrou que a madeira, de origem ilegal, teria sido carregada em Novo Progresso, no Pará. Saiu com uma nota fiscal que dava aparência de madeira legal até cruzar a divisa com o Mato Grosso. Aí, com o caminhão na estrada, foi emitida a Guia Florestal número 68 para esquentar a carga, segundo o IBAMA. Os fiscais foram até a serraria de onde saiu a Guia Florestal, a PFP. O IBAMA identificou também a origem de créditos fictícios de IP, como os do caminhão vindo do Pará. Os créditos fictícios saíram daquele manejo das árvores imaginárias. Vanderlei Batista de Brito, engenheiro florestal que fez o plano de manejo declarando árvores que não existiam naquela floresta, já havia sido preso, no ano passado, pelo Ministério Público do Mato Grosso, por fraude em créditos ambientais. Em nota, Vanderlei Batista de Brito negou as irregularidades no plano de manejo e também qualquer participação na venda de créditos fictícios. Disse ainda que não teve acesso ao relatório do IBAMA e são falsas as acusações que o levaram à prisão no ano passado. Traçada a origem da madeira. E o destino? 3 meses depois, os fiscais do IBAMA foram até Paranaguá, no Paraná, para fiscalizar a empresa que havia comprado a carga apreendida lá em Sorriso, no Mato Grosso. A Nelwood não tem sede. O endereço é de um escritório de representação. A gente queria saber a informação da Nelwood. Sim, tem um escritório, a gente alugou uma sala para ele aqui. Ao vistoriar os documentos, os fiscais do IBAMA encontraram, em 2 processos de exportação, a Guia Florestal 68, a mesma guia da madeira apreendida no caminhão. A garapeira e o IP já tinham deixado o Brasil. Foram 2 lotes embarcados em maio de 2022. Um seguiu para o porto de Sampada, na Índia. A compradora foi a empresa Horizon Interspace. Outro lote chegou à Coreia do Sul, empresa Cywood, de Incheon, perto da capital, Seul. Mas essa madeira não deveria ter ficado apreendida no Mato Grosso? Com o pagamento de uma caução, ela foi liberada pela justiça local. A justificativa foi falta de lugar para estocar a carga. O valor da caução não chega a R$109 mil. A exportação dos 2 lotes soma quase R$350 mil. Na prática, isso autorizou que essa madeira fosse exportada. A gente percebe, a nossa visão é que a justiça legalizando uma situação ilegal, né? Na verdade, nós não legalizamos algo que é ilegal. Quando a pessoa quer se defender do processo, nós não temos um local para dar essa destinação imediata e essa madeira fica na chuva ou sol, ela vai acabar se perdendo. Essa madeira, a caução foi de R$108 mil e ela foi vendida, sem passar por novo processamento, por R$350 mil. Mesmo perdendo o processo, ainda gera um lucro de 200%. A madeira é avaliada aqui no momento em que ela está, do jeito que ela está aqui no local. Na nossa região aqui, a madeira tem um valor. Para onde ela vai, se é que foi, vai ter um outro valor, logicamente. Segundo o juiz, se a Nelwood for condenada, o dinheiro da caução vai para obras sociais. Na quinta-feira, o IBAMA foi procurar o dono da Nelwood em Sinop, também no Mato Grosso. De acordo com as investigações, Tchercy Schmidt atuava na fraude dos créditos ambientais que permitiu a exportação de madeira ilegal. Em nota, o dono da Nelwood afirma que desconhece a origem ilegal da madeira
e que suas atividades atendem às normas ambientais. Outro caso de madeira de origem ilegal, uma nova carga de IP e alguns dos mesmos personagens já citados nessa reportagem. A história começa aqui, em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. O distrito industrial é basicamente uma série de serrarias, uma ao lado da outra. A equipe do IBAMA procura a L.A. Bourdignon. Essa empresa havia sido embargada em março deste ano porque tinha créditos fictícios no escritório, mas não tinha madeira no pátio. O IBAMA identificou que esses créditos eram enviados para empresas fantasmas que esquentavam madeira ilegal. Mas quando os agentes chegaram na serraria, há 2 semanas, a L.A. Bourdignon já se chamava Forte Brasil e tinha novo dono. A L.A. Bourdignon tinha sido comprada, com estoque apreendido e tudo. Se adquiriu a empresa, toda a madeira em pátio, com saldo, e essa empresa, a empresa do Bourdignon, estava envolvida numa fraude, tá? De emissão de IGF. E por conta disso, a empresa de vocês vai ser bloqueada também agora, tá? Ao interrogar funcionários, o IBAMA confirmou que a Forte Brasil tinha mandado créditos de madeira para outra empresa, mas não a madeira. Ontem não saiu, né? Além disso, havia uma carga de IP no pátio sem a documentação. A gente vai na delegacia para a gente colher seu depoimento, tá? Enquanto isso, sem funcionar, né? Jordânio Carnelos, dono da Forte Brasil, foi multado em R$59 mil e vai responder por crimes ambientais e falsidade ideológica. Ele não quis dar entrevista. Foi daqui, da então L.A. Bourdignon, que saiu um crédito de madeira no dia 25 de janeiro de 2022 e foi parar na PFP, na cidade de Monte Verde, a mesma empresa que esquentou aquela carga de IP que foi para a Coreia e para a Índia. No papel, essa segunda transação da PFP foi rápida. Ela recebeu 57 metros cúbicos de IP, em formato de tábuas, como essa aqui. É o equivalente a uma carreta carregada. Pois em menos de 2 minutos, todas as tábuas foram transformadas em tábuas já em formato de deck e foi emitida uma nota para uma empresa de Paranaguá, no Paraná. Uma rapidez que só é possível no mundo virtual. E não é que a empresa de Paranaguá era a mesma Nelwood? Essa carga foi embarcada para o porto de Mobile, Alabama, nos Estados Unidos, para a Overseas Hardwood Company, a OHC. Na internet, a OHC se orgulha de ter o maior estoque de IP para decks do país. E ali é possível ver as obras luxuosas com decks em praças e marinas. O Fantástico procurou as empresas internacionais. A americana Overseas e a sul-coreana Cywood não retornaram. Já a Horizon, da Índia, disse que desconhece qualquer tipo de prática da empresa Nelwood e afirmou ainda que é responsável com o meio ambiente e que só compra madeira de empresa legal. Madeira legalizada, não documentada, não é sinônimo de madeira com origem lícita. Qual é o papel da madeira no desmatamento da Amazônia? É a mola econômica do desmatamento. É o que está acontecendo na nova fronteira do desmatamento, conhecida como a Macro, onde os estados do Amazonas, Acre e Rondônia se encontram. Ali, um estudo inédito do Greenpeace, usando imagens de satélite de alta resolução, identificou 27 planos de manejo que botaram a floresta abaixo. Um dado ainda mais grave, segundo o estudo do Greenpeace, 16 desses planos de manejo estavam dentro de terras públicas federais não destinadas, onde não podia haver sequer um manejo autorizado, porque são terras que pertencem a todos nós, brasileiros. Veja o caso dessa fazenda, a Fazenda Rafael, em Manicoré, no Amazonas. A linha amarela mostra a área do manejo. A lilás, o que é a área federal. A fraude foi descoberta e o manejo proibido. Os invasores, então, botaram abaixo mais de 1.000 hectares de floresta pública. Procuramos o advogado dos donos da Fazenda Rafael, mas não tivemos retorno. Ao todo, foram desmatados mais de 3.500 hectares em planos de manejo na Macro, 2/3 deles em terras da União. Mas o que significa uma área desse tamanho? Geralmente, a gente compara com o número de campos de futebol. Mas existe uma outra medida: o número de seres vivos
que foram mortos nesse processo. Há uma incrível variedade de vida na floresta. Só nessa área da macro foram 1.700.000 árvores mortas, numa área que abrigava pelo menos 130 milhões de insetos. E a gente tem que entender que essa é uma amostra da Amazônia, né? A gente tem muitas outras áreas onde esse manejo acontece, então essa fraude pode estar acontecendo também numa proporção ainda maior. Terra indígena Zoró, Mato Grosso, novembro do ano passado. O Fantástico instalou câmeras escondidas em árvores para flagrar o movimento de madeireiros. Por onde passava a madeira, passavam grandes animais que perderam sua casa. Nossa equipe de reportagem instalou também rastreadores por satélite nas árvores já cortadas na Zoró e em outras 6 terras indígenas. Um dos rastreadores foi encontrado pelos criminosos. Colocaram o chip na tora. A tora ilegal de terra indígena chega aqui e aí vira madeira legal vinda de uma área autorizada. Mas outros foram com as toras até a madeireira Vila Rica, em Espigão do Oeste, Rondônia. Então o senhor confirma pra gente que o senhor estava tirando madeira da Zoró? Eu busco madeira lá. Você pega a nota onde mesmo para esquentar madeira? Pega em todo lugar, onde tiver a nota. As investigações também levaram a esta outra empresa, a Vidia Indústria e Comércio de Madeiras Limitada, onde o IBAMA identificou um novo tipo de crime. A gente percebeu uma fábrica de créditos por uma falha no Cisflora. O Cisflora é o sistema de licenciamento do Mato Grosso. A fraude funcionava assim. Emitido um crédito, ele era imediatamente cancelado no sistema. Mas em vez de cancelar mesmo, o sistema emitia outro crédito, dobrando a quantidade que poderia ser comercializada. A Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso diz que a falha no Cisflora já foi corrigida. Mas até isso acontecer, muita madeira da Vila Rica foi comercializada como madeira legal no mercado. Segundo o IBAMA, a Vila Rica sempre funcionou de maneira irregular, desde que foi criada em 2019. Porque funcionava no local onde havia outra madeireira embargada no ano anterior. Para esquentar a madeira, a Vila Rica, segundo o IBAMA, usava créditos emitidos pela Vidia e pela IP Roxo, uma empresa de fachada. Depósito de Madeiras IP Roxo, distrito do Guariba, Colniza, Mato Grosso. Essa empresa de fachada, ela estava envolvida no esquema de geração de crédito virtual para esquentar madeira ilegal, juntamente com outras empresas fantasmas de fachada. Em 2021, a Vila Rica enviou uma carga de madeira para a Madenobre, também conhecida como Nobre Made, sediada em Rio Negrinho, Santa Catarina. O IBAMA esteve lá na semana passada. Já encontramos 4 divergências, né? A Madenobre foi suspensa e está com as atividades paralisadas até apresentar ao IBAMA documentos que comprovem que não tem madeira sem créditos e créditos sem madeira no estoque. Acho que nós achamos um lote de araucária aqui em ela. Olha só. Tábuas de araucária, o pinheiro do Paraná, uma espécie já tão explorada que está ameaçada de extinção. Vê se no saldo dele tem araucária. Eu olhei aqui e não achei não. A empresa foi multada e a carga de araucária foi apreendida pelo IBAMA e doada à Prefeitura de Rio Negrinho. Em nota, a Madenobre afirma que compra madeira com documentos emitidos por empresas cadastradas no IBAMA e com liberação concedida pelo órgão ambiental. A empresa nega que tenha madeira sem crédito ou crédito sem madeira. Sobre a apreensão de araucárias, a Madenobre diz que a carga era proveniente de um evento climático e foi feito o aproveitamento da madeira, sem fins comerciais. A Madenobre, que recebeu madeira da Vila Rica, onde tudo é ilegal, que recebeu crédito fantasma da Vidia e da IP Roxo para esquentar madeira na terra indígena Zoró, forneceu madeira para uma das maiores e mais antigas fábricas de móveis do país, a Móveis Rudnick, de São Bento do Sul, também Santa Catarina. Foi em novembro de 2021. No dia 11, a Vila Rica emitiu um DOF, o documento de origem florestal,
para quase 5 metros cúbicos de pranchas de tauari. 5 dias depois, o documento foi recebido pela Madenobre, que no mesmo dia emitiu outro, de pouco mais de 15 metros cúbicos de pranchas de tauari, que foram descarregadas na Rudnick no dia seguinte. Mas havia madeira ilegal da Vila Rica nessa carga? Hoje, a gente não consegue afirmar isso. Com os meios que a gente tem, fica muito difícil de a gente identificar qual que é a madeira ilegal e qual que é a madeira legal. Uma coisa é certa. A cadeia produtiva fica contaminada e compromete a sustentabilidade da Amazônia. A Móveis Rudnick disse em nota que preza pelas exigências legais para aquisição regular de madeira e que apoia ações do IBAMA e da Polícia Federal. Nós procuramos o representante da Vidia e da Vila Rica, mas não tivemos retorno. Lembra da Nelwood, a empresa que exportou as cargas de madeira para a Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos? O IBAMA multou a exportadora, assim como a madeireira PFP. As multas somam mais de R$100 mil. Os responsáveis vão responder por crimes ambientais, além de associação criminosa e formação de quadrilha. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima disse que vai editar um novo plano de rastreabilidade que promete limpar a cadeia de produção da floresta, do gado à madeira, e assim garantir o acesso de produtos brasileiros a mercados cada vez mais fechados para países que não respeitam o meio ambiente. Esse é um grande desafio, Sônia, porque, de fato, a gente quer estimular cada vez mais atividade sustentável. Isso significa ampliar, dobrar, triplicar o volume de manejo florestal. E nós não temos, no governo federal, agentes suficientes para fazer fiscalização em todas as áreas. Então, sim, existe uma estratégia de tentar digitalizar ao máximo o processo, mas sofisticar os mecanismos de controle. A floresta em pé ela tem que valer mais do que derrubada, e um dos caminhos importantes é o manejo florestal. O manejo florestal sustentável é a melhor forma da gente conservar a floresta nativa, né? E a gente trabalha aqui justamente para isso, para permitir que quem trabalha na legalidade continue e possa ser competitivo, né? O que a gente quer é madeira sustentável.